A NASA diz que a Voyager 1 viajou mais de 18 bilhões de quilômetros. NASA diz que a Voyager 1 sondar o objeto mais distante feito pelo homem no universo está enviando utilizável informação. Essa antiga sonda, construída com tecnologia mais arcaica do que a maioria dos computadores atuais, sobreviveu ao impensável. Agora, parece ter descoberto algo tão surpreendente que os cientistas estão lutando para entender o que está acontecendo. Fique atento, porque o que a Voyager 1 acabou de detectar pode transformar completamente nosso entendimento do universo. Uma mensagem do desconhecido foi recebida, e os cientistas estão inquietos com os dados. Mas o que exatamente foi encontrado? E por que isso está deixando todos em alerta? Vamos explorar esse mistério e tentar compreender a magnitude dessa descoberta. De repente, um padrão assustador surgiu e algo lá fora respondeu. A Voyager 1 continua sua jornada pelo espaço profundo, atravessando uma região conhecida como heliosfera. Na década de 1960, um cientista brilhante chamado Geoffrey Flandro fez uma descoberta fascinante. Entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980, os gigantes gasosos Saturno, Júpiter, Netuno e Urano se estariam perfeitamente alinhados, criando uma oportunidade rara para uma sonda espacial viajar entre eles usando sua gravidade. Essa configuração ocorre apenas a cada 176 anos, então a NASA precisou agir rapidamente. Foi assim que a Voyager 1 e sua sonda gêmea, a Voyager 2, foram lançadas com apenas 15 dias de diferença, em 1977. Elas foram projetadas para operar por apenas 4 anos, mas, surpreendentemente, 4 décadas e meia depois, ainda estão ativas. Durante sua missão, as sondas passaram por planetas, desviaram de cinturões de asteroides e continuaram enviando descobertas impressionantes para a Terra. A Voyager 1 já percorreu mais de 14 bilhões de milhas de distância, tornando-se o objeto feito pelo homem mais distante da Terra. E agora, parece que algo extraordinário aconteceu. A Voyager 1 atravessou cinturões de asteroides, passou por Júpiter e Saturno e ainda registrou algumas das imagens mais impressionantes do espaço já capturadas. Ela também entrou para a história como a primeira espaçonave a alcançar o espaço interestelar, essa região além da influência do nosso Sol. O mais surpreendente é que essa sonda opera com apenas 69 kilobits de memória, menos do que um celular usa para enviar uma simples mensagem de texto. Mesmo assim, continua sua missão, guardando segredos sobre as profundezas do espaço. Os sinais que transmite para a Terra vêm de um fraco transmissor de rádio de apenas 23 watts, equivalente à potência de uma lâmpada de geladeira. Ainda assim, apesar de suas limitações, a Voyager 1 manteve contato com a Terra e fez descobertas surpreendentes. Uma das mais intrigantes foi a nuvem de Oort, um vasto campo de cometas congelados na fronteira do nosso sistema solar. Sua existência foi prevista em 1950 pelo astrônomo John Oort, mas a passagem da Voyager 1 por essa região trouxe novas evidências sobre ela. Ao explorar o espaço interestelar, os cientistas notaram algo peculiar na borda do nosso sistema solar, na região onde termina a influência do Sol, conhecida como heliopausa. A Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2012, marcando um momento histórico na exploração espacial. Os cientistas esperavam detectar uma mudança brusca nas partículas energéticas vindas de estrelas explodidas, uma alteração nos campos magnéticos e evidências claras de que a Voyager 1 havia finalmente entrado no espaço interestelar. No entanto, o que aconteceu foi completamente diferente. Em vez das mudanças esperadas, houve um aumento inesperado na densidade do plasma, enquanto o campo magnético permaneceu praticamente inalterado. Isso foi um grande alerta. A teoria sempre sugeriu que o campo magnético do espaço interestelar deveria ser diferente do campo magnético do Sol, mas os dados da Voyager 1 mostravam algo surpreendente: os dois eram quase idênticos. Essa anomalia deixou os cientistas perplexos. Como isso era possível? Será que a Voyager 1 estava em uma região desconhecida e inexplorada do espaço? Algo estava errado ali, algo que ninguém jamais havia previsto. E então, há apenas 3 minutos, a Voyager 1 enviou um novo conjunto de dados para a Terra, revelando algo ainda mais assustador do que os cientistas poderiam imaginar. O mistério se aprofunda, e esta pode ser apenas a ponta do iceberg. À medida que essa pequena sonda continua sua jornada pelo espaço profundo, suas descobertas se tornam cada vez mais inquietantes.
Perdida nas profundezas do cosmos, a bilhões de milhas de casa, a Voyager 1 pode estar à beira de uma revelação que mudará tudo o que sabemos sobre o universo. A Voyager 1 enviou informações que desafiam tudo o que se pensava sobre o espaço. O espaço profundo não é vazio, não é silencioso e, definitivamente, não é o que os cientistas esperavam. Ao longo dos anos, essa sonda ajudou a montar o quebra-cabeça do universo, mas também trouxe novos mistérios. Os dados que ela tem transmitido sugerem a existência de forças desconhecidas, fenômenos que a humanidade nunca encontrou antes. Alguns cientistas acreditam que esses sinais podem ser causados por ondas cósmicas ou explosões de energia vindas de sistemas estelares distantes. Outros especulam que pode se tratar de algo ainda mais misterioso, talvez uma evidência que desafie as leis da física como as conhecemos. Um dos sinais mais estranhos já recebidos veio de uma região muito além da heliopausa. Os números simplesmente não faziam sentido. Era como se a Voyager 1 tivesse atravessado uma zona onde as leis do espaço e do tempo se comportam de maneira diferente. As informações enviadas de volta pareciam uma mensagem embaralhada, algo vindo de um mundo alienígena, algo além da compreensão humana. A jornada épica da Voyager começou com uma assistência gravitacional de Vênus, uma manobra inovadora para sua época, nunca antes tentada por uma espaçonave em rota para Mercúrio. Desde então, essa pequena sonda continuou rompendo barreiras, tornando-se uma verdadeira pioneira na exploração do desconhecido. Não foi uma tarefa fácil. Com margens de erro medidas em dezenas de minutos e múltiplas tentativas para acertar os cálculos, a primeira etapa da jornada da Voyager 1 até Júpiter a levou a uma distância 10 vezes maior do que a de Mercúrio em relação à Terra. No caminho, a sonda precisou atravessar o traiçoeiro cinturão de asteroides, um tema que gerava muito debate e especulação antes da missão. Na década de 1970, as sondas Pioneer 10 e 11 abriram caminho ao atravessar, sem danos, o supostamente denso cinturão de asteroides, provando que a passagem era possível. No entanto, os desafios da Voyager estavam longe de terminar. Com apenas 69 kilobits de memória, uma fração da capacidade de um smartphone, os computadores da Voyager tiveram que confiar em sistemas de bordo inteligentes para lidar com a complexidade da missão. Os dados coletados pelos instrumentos eram armazenados em gravadores de 8 pistas antes de serem transmitidos para a Terra por um modesto transmissor de 23 watts, com potência comparável à de uma lâmpada de geladeira. Para se comunicar, a sonda utilizava uma rede de 12 antenas parabólicas de 300 metros de largura, enviando e recebendo sinais de rádio que viajavam à velocidade da luz. No entanto, devido à imensa distância da Voyager 1 em relação à Terra, cada mensagem demorava de 3 a 4 vezes o tempo que a luz levaria para cruzar essa enorme vastidão do espaço. Houve um aumento repentino na quantidade de raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia resultantes de explosões de supernovas e outros eventos cósmicos extremos, viajando quase à velocidade da luz. No entanto, a maioria dessas partículas possui energias relativamente baixas e são desviadas pelo escudo magnético da heliosfera, que protege o interior do nosso sistema solar contra grande parte das ameaças externas. A equipe da Voyager também monitorava atentamente possíveis mudanças no campo magnético dominante à medida que a espaçonave avançava pelo meio interestelar, uma região composta por gases ionizados e influenciada por estrelas próximas. Os cientistas esperavam que o campo magnético desse meio tivesse uma orientação diferente em comparação com a heliosfera. No entanto, para a surpresa de todos, a Voyager não registrou nenhuma alteração significativa, aprofundando ainda mais o mistério. Foi em 25 de agosto de 2012 que a Voyager 1 finalmente cruzou a heliopausa e enviou de volta dados intrigantes. Como esperado, a densidade do plasma aumentou significativamente. No entanto, algo inesperado aconteceu e não houve qualquer sinal de mudança na direção do campo magnético. Isso contrariava as previsões, pois acreditava-se que, ao sair da influência do Sol e entrar em uma região dominada por campos magnéticos de outras estrelas, essa transição seria claramente detectável. Então, em novembro de 2018, novas observações trouxeram mais questionamentos, revelando que o espaço interestelar pode ser ainda mais complexo e misterioso do que se imaginava. A Voyager 2 embarcou em uma jornada extraordinária rumo ao espaço interestelar, alcançando a heliopausa, o limite do nosso sistema solar, quando estava a 120 unidades astronômicas, UA, da Terra.
Essa era a mesma distância atingida pela Voyager 1 6 anos antes. No entanto, o que realmente intrigou os cientistas foi o fato de que a Voyager 2 também não detectou nenhuma mudança na direção do campo magnético, algo que os modelos teóricos previam. De acordo com essas previsões, a heliosfera deveria ser influenciada pelo ciclo solar de 11 anos, expandindo e contraindo conforme a intensidade do vento solar. Porém, nenhum dos modelos existentes conseguiu explicar essa discrepância. Quando a Voyager 2 cruzou a heliopausa, o vento solar estava mais forte do que quando sua sonda gêmea chegou lá, o que sugeria que a heliopausa deveria estar ainda mais distante, acima de 120 UA. À medida que ambas as Voyager se aproximam do espaço interestelar profundo, seus dados revelam pequenas variações perto da heliopausa, influenciadas pelas interações da heliosfera. No entanto, em escalas maiores, o campo magnético praticamente não sofre alterações. Isso levanta questões fundamentais: será que as sondas algum dia ultrapassarão essa região turbulenta e encontrarão o verdadeiro campo magnético interestelar? Ou será que nossa compreensão atual sobre esse fenômeno está errada? Enquanto alguns acadêmicos especulam que as Voyagers ainda podem estar dentro dos limites da heliosfera, outros argumentam que a detecção do aumento significativo dos raios cósmicos galácticos e da densidade do plasma indica que as sondas já entraram, de fato, no espaço interestelar. O mistério permanece, desafiando o que sabemos sobre a estrutura do cosmos. A maioria dos cientistas acredita que as Voyager já cruzaram para o espaço interestelar, mas ainda há incertezas sobre os limites da heliosfera. Resolver esse mistério é tão desafiador quanto tentar entender um aquário do ponto de vista do peixe. Para enxergar a imagem completa, precisaríamos de uma sonda observando de fora. Apesar de muitas tecnologias da época das Voyagers, como secretárias eletrônicas, videocassetes e moedas de 1 centavo, terem se tornado obsoletas, essas sondas continuam a operar contra todas as probabilidades. Elas são impulsionadas por tecnologia de 50 anos atrás, com um software mínimo e sem depender de códigos complexos para seu funcionamento. Atualmente, a Voyager 2 mantém 5 instrumentos operacionais, enquanto a Voyager 1 possui 4, todos alimentados por um sistema que converte o calor da decomposição radioativa do plutônio em eletricidade. No entanto, com a produção de energia caindo cerca de 4 watts por ano, a NASA precisou priorizar o funcionamento dos sistemas. 3 anos atrás, os engenheiros da missão tomaram a difícil decisão de desligar o aquecedor do detector de raios cósmicos, um instrumento essencial para monitorar a transição da heliopausa. A expectativa era que ele falhasse rapidamente devido às temperaturas extremas, muito além dos seus limites testados. Para a surpresa de todos, o detector continuou operando, desafiando todas as previsões e demonstrando a incrível resiliência dessas sondas que seguem explorando os mistérios do espaço profundo. Um feito realmente impressionante. Entre os instrumentos a bordo, o magnetometro e o sensor de plasma devem ser os últimos a serem desligados, pois estão protegidos dentro do corpo principal da nave, onde o calor gerado pelos computadores os mantém aquecidos. Em contraste, outros instrumentos estão montados em um longo braço de fibra de vidro de 43 metros, tornando-os mais vulneráveis às temperaturas extremas do espaço profundo. Se tudo correr conforme o planejado, os cientistas acreditam que as missões das Voyagers podem ser estendidas até 2030. No entanto, o fator determinante será a energia disponível. Mesmo após o desligamento de seus sistemas, as sondas continuarão sua jornada ininterrupta pelo cosmos. Para se ter uma ideia da escala dessa viagem, a Voyager 1 passará próxima à estrela mais próxima, Próxima Centauri, em cerca de 16.700 anos. A Voyager 2 seguirá o mesmo caminho 3.600 anos depois. Mas sua missão não terminará aí. Elas continuarão vagando pela Via Láctea por milhões de anos, muito além do tempo de existência do nosso Sol e da heliosfera. Enquanto a Terra e sua civilização podem mudar ou até desaparecer, essas sondas continuarão praticamente intactas, carregando consigo uma cápsula do tempo da humanidade e um legado de nossa curiosidade e vontade de explorar o desconhecido. Talvez, em algum ponto ao longo de sua jornada interminável, a Voyager consiga enviar uma última mensagem. No entanto, se isso acontecer, não será por meio de rádio, e, se for, não haverá humanos para recebê-la. De qualquer forma, a saga das Voyagers continua a ser um testemunho da exploração humana e da curiosidade científica, desafiando os limites do tempo e do espaço.
Agora, ficamos curiosos para saber seus pensamentos sobre essas incríveis missões. Deixe seus comentários abaixo.